Segundo livro de Samuel, capítulo 20, nós estamos chegando, irmãos, ao fim do segundo livro do profeta Samuel. O livro do profeta Samuel tem 24 capítulos. Nós estamos agora terminando o capítulo 20. Estamos próximos dessa jornada de pregações no segundo livro de Samuel. Mas se Deus quiser, nós vamos continuar. Se Deus permitir, nós vamos entrar no primeiro livro dos reis. E aí nós vamos ver Salomão, que vai se assentar no trono. E vamos, se Deus permitir, nós continuaremos aí a história da redenção, a história daquele Cristo bendito, filho de Davi, e toda a palavra do Senhor que nos narra essa história bendita da nossa salvação e da nossa redenção. Mas vamos lá então a 2 Samuel, capítulo 20, e nós faremos a leitura do versículo 4 ao versículo 26, que é o final do capítulo 20. Antes de nós fazermos a leitura, irmão, só uma recapitulação, nós lembramos aí, por assim dizer, as cenas do último capítulo, não é assim? André, Daniel, Diácono Fabiano, nós vimos que Seba, um dos homens de Israel, se levantou contra Davi, tendo as tribos dado brecha para isso, quando no retorno de Davi a Jerusalém discutiram sobre quem faria as honrarias ao rei que retornara ao trono. Lembram-se disso? Judá havia ido buscar Davi, atravessando o Jordão com ele. Os homens de Israel, das 10 tribos do norte, desceram e foram reclamar com Judá que não os havia convocado para este procedimento, esta honraria ao rei. E os homens de Israel se sentiram desprezados. Vocês não se lembraram de nós. Vocês se esqueceram. E aí Judá trouxe uma palavra dura também, ao invés de trazer aquela palavra branda, para poder amenizar a situação. Judá disse: o rei é nosso parente. Por que vocês discutem com isso? E então houve discordância entre eles. E nessa discordância, um homem chamado Seba, que o texto nos fala que ele é um homem de Belial, que a ideia era um servo de Satanás, um rebelde, um desordeiro, uma pessoa que não gosta de ordem, que não respeita a autoridade. Esse é o termo que define Belial. Este homem de Belial, chamado Seba, se levantou dentre as fileiras de Israel e disse: olha, nós não temos parte com Davi mesmo. Eles disseram a verdade, Davi é irmão deles, é parente deles. Vamos, Israel, às suas tendas, deixa esse povo aí. E houve uma divisão, de fato, com Seba, e houve um levante com Seba, e o reino de Davi corre agora perigo. Porque viera de uma crise, de uma guerra civil com Absalão. E a princípio havia sido resolvido com a morte do mesmo. E quando Davi está voltando, pensando que as coisas vão se encaixar, então levanta-se uma discussão dentro do povo de Deus. Nós vimos no domingo passado o perigo que isso é para a igreja também, né? Quando há discussão entre nós, como os servos de Satanás se aproveitam disso, como se aproveitou o Seba naquele episódio. E agora Davi vê o reino novamente em perigo. E o que Davi vai fazer agora? Davi vai convocar o seu exército para ir atrás de Seba, esse rebelde. Porque esse levante tem que ser debelado. Ele tem que ser parado. E é isso que nós veremos aqui. E junto disso, nós veremos como é que Davi, através das suas atitudes erradas, conduziu o reino a esse momento de tensão e de problema e de divisão. E o texto tem como propósito mostrar que Davi, ainda que fosse um servo de Deus, ainda que fosse um homem sincero, era um rei falho. Ele não podia estabelecer o reino de Deus. E que nós devemos olhar para aquele que pode. Jesus Cristo, o filho de Davi. Em 1 e 2 Samuel, os pecados de Davi não são escondidos. Porque a Bíblia não chama a atenção para Davi. A Bíblia fala de alguém que é superior a ele. Alguém que de fato pode conduzir o povo de Deus como nenhum outro pode fazer. Pode fazer o povo de Deus santo como ele é. Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia fala dos pecados de Davi. Para mostrar que a nossa esperança não está em reis da terra, mas em Cristo Jesus. Vamos ver como é que isso se dá aqui? Vamos lá? Olha o versículo 4. Disse o rei, e aqui obviamente Davi, disse o rei Davi a Amasa,
convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abigail: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os seus servos de teu senhor, os servos de teu senhor, e persegue-o para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen. Ele derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque viu que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca. E apenas os beritas se juntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe, os homens, e o cercaram em Abel Bet-Maaca. E levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu, Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém, a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Vamos orar? Meus irmãos, vamos clamar ao Espírito Santo de Deus que nos fale por meio da palavra do Senhor. Ó Deus santo e bendito, Pai, tua palavra foi lida, aquilo que é registrado, ó Deus, pelo autor
inspirado pelo Espírito Santo, que hoje nos fala poderosamente por meio dela. Ó Deus, abençoa-nos para nós aprendermos a tua verdade neste texto, ó Pai, e confiarmos mais e mais em Jesus Cristo, o nosso Rei inigualável, superior a Davi, superior a tudo e a todos. Ó Pai, assim abençoa-nos enquanto pregamos a tua palavra. Dá-nos ouvidos atentos e um coração aberto para que o Espírito Santo, de fato, nos instrua, nos abençoe, nos edifique e console. Em nome de Cristo Jesus, o mediador, nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Davi tem que perseguir Seba, filho de Bicri. Senão a coisa pode sair ainda mais do controle. E Davi chama Amasa. Lembram-se de Amasa? Amasa era sobrinho de Davi, filho de uma das suas irmãs. E Joabe, que era o comandante até então da guarda de Davi, era outro sobrinho, filho da outra irmã de Davi. Então, tanto Amasa quanto Joabe eram parentes de Davi, ambos eram sobrinhos, e um do outro, primos. Lembra que Joabe matou Absalão contra a ordem de Davi? Foi Joabe que matou Absalão. Quando Absalão é morto, o exército de Israel para de guerrear contra Davi, e Amasa, que era sobrinho de Davi, estava dirigindo o exército de Absalão. O que Davi faz? Como movimento em prol das tribos de Israel, ele tira Joabe do cargo de comandante e coloca Amasa no lugar. Ou seja, Davi não é muito prejudicado porque são dois parentes, e ele faz um movimento dizendo a Israel: olha, eu não estou com raiva de vocês tanto que o comandante de vocês será o meu. E é por isso agora que nós vemos não Davi convocando Joabe, mas convocando Amasa, o seu outro sobrinho, como o chefe do seu exército, para perseguir a Seba, que havia se revoltado contra o trono. E aí veja o que diz então: disse o rei a Amasa, versículo 4, convoca-me para dentro de 3 dias, esse era o prazo da convocação, e tinha que estar lá nesse prazo, os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Aí olha qual o problema que acontece: partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. O texto não diz porque Amasa demorou, mas ele demorou, e Davi não podia esperar. Ele vai deixar isso claro nos versículos seguintes. Versículo 6. Então disse Davi a Abisai. Abisai é irmão de Joabe. Também, obviamente, sobrinho de Davi. Mais próximo de Joabe. Ok? Disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por que mais mal nos fará agora Débora, Coraci, Milena e Marlon, Isabela, Amoras e Pires? Por que nos fará, Davi diz, mais mal Seba do que Absalão? Porque o problema com Absalão, embora tenha envolvido grande parte de Israel nisso, era um problema da casa de Davi. O problema com Seba envolve uma tensão já pré-existente entre as tribos. O problema é menor, ou seja, na casa de Davi, o problema era Absalão. Então, o limite de ação do problema é menor. Mas o problema que Seba levanta é que envolve as intenções, os desejos de toda uma nação. Na questão das tribos que estavam divididas. Tribos do norte, Israel, contra tribos do sul, Judá. Então o problema é maior, porque não é uma questão de um problema familiar apenas, mas um problema nacional. Porque lembra da discussão lá dos israelitas com Judá, quando Davi volta? É um problema de tribos, é muito maior. Então ele diz, muito mais mal pode nos fazer Seba do que Absalão. E Absalão fez bastante mal, quer dizer que ele fez pouco, mas Seba poderia fazer mal maior ainda. Ok? Então veja, continua o texto dizendo assim: pelo que toma tu, Abisai, os servos de teu senhor e persegue-o, a Seba, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Ou seja, para que ele, sendo perseguido, não nos escape, sendo protegido numa das cidades fortificadas que por acaso lhe deem refúgio. E aí o versículo 7 diz, então, agora veja isso é importante, Karina. Então o perseguiram os homens de Joabe.
Joabe reaparece aqui. Ele não havia sido afastado por Davi. Mas olha quem está aqui de novo. Joabe, o mesmo desobediente Joabe, que parece que não dava muita atenção para as ordens de Davi, quando os interesses dele mesmo estavam em jogo. Davi tinha dado ordem para que ele não matasse Absalão. Ele o fez. Ele mesmo que matou, antes de tudo, a traição a Abner. Quando Davi havia acertado com Abner a reconciliação das tribos de Israel e de Judá, e Joabe, pensando na sua posição no reino, mata Abner lá no início. E agora mata Absalão. E agora desobedece a Davi. E está ele aqui de novo através dos seus homens. Então veja que o texto está falando algo para você. Que Davi não consegue resolver o problema bem. Não era para Joabe, seus homens estarem aqui. E nós vamos ver no texto que Joabe vai fazer parte das fileiras. Ele vai estar aqui na guerra também. E não era para ele estar. Davi não consegue resolver o problema como tinha que resolver. E nós vamos ver isso que vai desencadear mais problema ainda por falta de posição de Davi firme com seus parentes. Resolver os problemas. Afastá-lo de vez. E Davi não consegue fazer isso. Mas vamos lá. Olha aí. Lá estão os homens de Joabe de novo. Olha aí. Então perseguiram os homens de Joabe, a Seba, né? A guarda real e todos os valentes. Esses saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Biquer. A ideia é que a guarda de Joabe, os homens de Joabe, era um grupo de elite, tá? A ideia é essa. E eles se adiantaram ao restante dos homens. Tanto que eles vão, nos versículos seguintes, Diácono Luiz, eles vão se encontrar com Amasa, que está chegando, porque atrasou. Lembra que Amasa atrasou, lembra? Ele vai chegar posteriormente e vai se encontrar com Joabe e seus homens. Então Joabe e seus homens foram adiante, foram primeiro, já correram atrás. Enquanto parte do exército com Amasa ainda vai encontrá-los nessa perseguição a Seba. E olha só o versículo de número 8. Chegando eles, pois, a pedra grande que está junto a Gibeão, essa pedra marcava um lugar de encontro do grupo de Joabe que havia saído anteriormente, rapidamente, e depois o grupo que vem com Amasa, vão se encontrar ali o exército, para planejar o que vão fazer, e marcar esse ponto de encontro. Então, olha só. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Agora chega Amasa. Lembra que ele está atrasado? Né? O prazo passou 3 dias, não chegou, agora ele chega. E aí veja, trazia Joabe, a informação do autor, trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus ombros, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Então, era natural dos homens do exército e que viajavam empreendendo a missão a colocarem um cinto nas suas vestes para poder correr melhor. Uma veste sem cinto, a veste fica solta, atrapalha. Então o cinto era para amarrar e dar mais mobilidade, e junto ao cinto uma bainha na qual estava a espada. O que acontece aqui no texto? Joabe, quando vê Amasa se aproximando, ele posiciona a sua espada de tal forma, a bainha que está a espada guardada, de tal forma para que ela caia no chão. Ok? Então ele está se aproximando, Joabe está se aproximando para saudar Amasa, e ele faz um movimento com a mão, e que a bainha tem que virar para a espada cair. Para que quando ele abaixe Joabe para pegar a espada, Amasa não desconfie que ele pretende matá-lo. Para que ele veja e pense apenas, ele está com a espada na mão porque a espada caiu. Ok? Esse é o movimento aqui. Olha só o versículo de número 9. Disse Joabe a Amasa, vais bem, meu irmão? Então, Joabe saúda Amasa aqui. E com a mão direita lhe pegou a barba para beijar. Então era um movimento, né, de saudação. Pegava com a mão. Aí diz, né, o versículo de número 9, com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar, e com na outra mão estava a espada que Joabe havia deixado cair. E o texto diz que Amasa não se importou com a espada, porque ele imaginou que estava na mão dele porque ela tinha caído. Olha aí o versículo 10. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen. Ele derramou por terra as entranhas. A ferida foi mortal. Daí o autor diz, não feriu segunda vez. Não precisou. Ele já estava ali destinado à morte.
Então Joabe, Abisai e seu irmão perseguiram a Seba, filho de Bicri. Joabe era primo de Amasa. E parece que isso não impede Joabe de forma alguma de ter o que quer. O texto não diz por que Joabe fez isso. Mas nós podemos imaginar muito bem, visto a história de 1 Samuel e o texto sagrado nos mostra acerca do caráter de Joabe. Ele é alguém que quer o seu lugar na corte de Davi. Ele tem aquele lugar e ele quer aquele lugar para ele. Joabe não é alguém que se revolta em última instância, como fez Absalão, para tomar o trono de Davi. É verdade, não é. Mas não mexa no lugar dele. Não mexa no lugar. Esse lugar aqui é meu. E esta inveja, e esta sede de ser considerado na corte do rei, é que move Joabe a passar por todo e qualquer empecilho, mesmo que seja um parente. Joabe não mostra nenhum ressentimento em fazer o que faz aqui. Mas uma coisa que nós podemos perceber aqui é que a promessa de Deus está se cumprindo. A promessa que ele falava a Davi pela boca de Natã, o profeta, lembra? Da tua família eu levantarei a espada. E você vê até agora que a espada ronda a família de Davi. Quer com proximidade, Aminon, Absalão, que eram filhos, quer sobrinhos. Mas a espada está sempre rondando a família de Davi, como Deus falara. Daí nós devemos aprender, irmãos, a tremermos quando nós lemos a Bíblia e Deus fala. Porque tudo que ele fala, Deus cumpre. As promessas e as ameaças, todas elas, ele não deixará que caiam no chão. Ele cumprirá. Daí quando nós lemos aquilo que Deus fala, que vem sobre os pecadores, nós devemos tremer. Tremer. Porque Deus é fiel. O Senhor é fiel. Ele está cumprindo aquilo que ele falou pela boca de Natã a Davi. Ainda que esteja usando de misericórdia com Davi, amenizando aquilo que de fato ele opera por meio da sua promessa. Mas mesmo assim Davi sofre muito. Ok? Vamos voltar? Veja só o versículo 11. O que acontece agora? Olha o versículo 11, 12 e 13. Vamos ler juntos? 11, 12 e 13? Leiamos. Mas um dentro dos moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: Amasa se revolvia no seu sangue. Desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então, Amasa agora está se removendo no seu sangue, está caminhando-se para a morte, ali na beira da estrada, e os homens estão chegando do exército. Porque Joabe e Abisai já foram. E o pessoal está atrás para perseguir a Seba, filho de Bicri, o revoltoso, o desordeiro, o filho de Belial. E o que acontece com esses homens que estão passando pela estrada ao verem Amasa se removendo no seu sangue, ali morrendo, dando seus últimos suspiros? Esses homens começam a parar e fazer pergunta. Porque Amasa é o comandante em chefe da guarda. O que aconteceu com ele? E Joabe havia deixado um homem, um dos seus servos, Joabe, havia deixado um servo ali perto do corpo para dar explicação, para inventar alguma coisa. Mas ele começou a ver esse cercado de tanta gente, e as pessoas começaram a imaginar que Joabe, como já tinha se adiantado, sem dar muita importância para a morte de Amasa, talvez fosse Joabe que matou. Porque Joabe é alguém assim, a fama dele corria. A gente começa a conhecer uma pessoa depois que vive muito tempo com ela. E aí a ideia é que esse servo de Joabe fez o quê? Ele arrastou o corpo para o campo, colocou um manto em cima para ninguém ver nada e quem está com Davi e Joabe, siga Joabe, que ele está atrás de Seba, filho de Bicri. E assim ele escondeu o que havia acontecido e o povo foi e seguiu a Joabe. Aparentemente, Joabe consegue o que desejava. Irmãos,
eu paro aqui para uma aplicação. Tudo que nós estamos vendo aqui, toda esta situação terrível dentro da casa de Davi e no reino de Davi. Irmãos, Davi, isso aqui é uma guerra civil. Davi e seus homens de Judá estão perseguindo os próprios israelitas. É um problema seríssimo aqui. E tudo isso é por conta das falhas de Davi. As falhas de Davi em lidar com a insubordinação em seu reino lhe trouxeram muitos problemas. Davi possuía uma falha que é terrível, que um líder não pode possuir. É permitir insubordinação, falta de disciplina. Isso é verdade em casa, quando os pais não disciplinam os filhos, fazendo em amor, mas dão limites aos filhos. Isso é verdade numa empresa, quando o dono da empresa não supervisiona os seus funcionários. Isso é verdade na sociedade. Isso é verdade na igreja. Davi tinha, por conta de não resolver o problema da insubordinação, permitido o contexto para a guerra civil promovida por Absalão. Agora está em dificuldade novamente com seus líderes, insubordinados, e se expõe mais ainda em o seu reino. Davi, é verdade, pode ter conseguido derrubar a rebelião de Absalão, assim como a revolta de Seba não duraria muito, como nós veremos. Mas a contumácia de Joabe era uma questão que Davi não conseguia ou não queria lidar com ela. Ou seja, a falta de subordinação de Joabe. Joabe não é o primeiro que Joabe matou, irmãos. Ele deu fim a Abner, ele deu fim a Absalão, ele agora dá fim a Amasa, e Davi não faz nada. Quão difícil era para Davi lidar com seus parentes, exercer a autoridade que Deus havia lhe dado, e com seus subordinados. Eram não só parentes, eram subordinados. As falhas de Davi em confrontar Joabe, e quem sabe assim, colocá-lo em seu lugar. Quem sabe, nós nunca vamos saber disso, porque a história não volta. Quem sabe se Davi tivesse confrontado Joabe, e Joabe se arrependesse, e Joabe se colocasse, Juliana, no seu lugar. Quem sabe, Luci, Juan querido, Daniel, Rodrigo, André, Paiva, quem sabe Joabe, Hugo, haveria de se arrepender. Mas Davi nunca o fez. Davi nunca o confrontou. Irmãos, isso nos alerta para um perigo, uma realidade dentro da igreja. O paralelo com essa terrível situação que nós vemos no texto, na igreja é ainda pior. Muitos membros dentro de uma igreja são problemáticos, às vezes nem salvos são, mas nós nunca os confrontamos sobre o seu estado espiritual. Eles aparecem na igreja, eles dão o seu dízimo, a sua oferta, mas o trabalho emocional do confronto com eles é sempre evitado. Nós sabemos que eles postam coisas erradas na internet, nós sabemos que eles tratam mal os irmãos, nós sabemos que eles são fofoqueiros, mas desde que deem o dízimo deles, deixa eles lá, nós aqui. Dá trabalho confrontar emocionalmente aquela pessoa, vamos evitar isso. Até que o dia que essas mesmas pessoas que nós não confrontamos vão aparecer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo e serão condenados e estarão perdidos para sempre. Havia tantas razões pragmáticas para evitar abordar o estado da alma de uma pessoa tão difícil, assim como Davi sempre teve razões práticas para evitar o confronto com Joabe. Pense só em Davi. Tá, Joabe é alguém difícil. Joabe, vamos lá, usando a linguagem da igreja. Joabe nem parece crente. Pô, mas Joabe faz as coisas funcionar, convenhamos nós. Joabe resolve os problemas. Porque foi lá e matou o Absalão. Pronto, agora vai lá e tá perseguindo o Bicri. O filho de Bicri. Vai trazer a cabeça de Seba para mim. Pô, deixa esse cara aí. Ele certamente tem um incômodo lá. Ele não é um crente que tinha que ser. Ele dá umas mancadas. Vive em pecado durante a semana. Mano, o dízimo dele.
Mas é um cara que sabe administrar bem. Quando eu tenho um problema de administração, eu vou ali nele, ele dá um... Ok? É alguém carismático na igreja. As pessoas gostam dele. É um presbítero que dá um dízimo bom. Vou mexer com ele. É o meu salário, como é que fica? E o meu ganho de pastor, como é que fica? Vou mexer com um presbítero que dá muito dinheiro. Deixa ele lá. Deu para entender? Há sempre razões pragmáticas. Nós sempre teremos desculpa deixar de confrontar as pessoas quando elas precisam ser confrontadas. A Bíblia nos conduz e nos ordena a exortarmos uns aos outros para o bem deles e nosso bem como igreja. Hebreus 3:13 vai dizer assim: exortai-vos, corrigi-vos uns aos outros, mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim, por quê? Por que devemos fazer isso? Confrontar, chamar a atenção dos nossos irmãos em amor, mas chamar a atenção quando precisarem ser chamados a atenção, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se Davi tivesse confrontado a Joabe, quando ele de fato matara traiçoeiramente Abner, talvez Absalão, talvez Amasa não teriam sido mortos. Mas Davi não fez, então ele foi endurecido no pecado. Ele continuou pecando mais e mais e mais e mais. Ao ponto, nós vamos, se Deus permitir, quando nós entrarmos em 1 Reis, nós vamos ver que Davi vai dar ordem a Salomão para dar fim a Joabe, para matar Joabe, e Salomão vai fazer isso. Naquele ponto, Joabe merecia a mesma morte, mas precisou chegar naquele ponto? Precisava chegar? Se tivesse uma conversa para resolver. Mas não havia coragem, porque as pessoas não querem mexer muito com isso, sabe? Não querem se indispor. E a coisa toma um tamanho que depois, para resolver, é sempre muito pior. É sempre muito mais traumático. Ok? Os líderes, acima de tudo, meus irmãos líderes, devem atender ao que Paulo diz. Paulo diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles assim dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então Paulo ordena aos líderes que disciplinem com mansidão os que se opõem, na expectativa, na esperança do arrependimento deles. Porque senão eles vão ficar mais presos no laço do diabo e serão mais ainda cativos da sua vontade. Então, que importância tem para a igreja, através dos seus líderes? A disciplina, a exortação, a correção em amor. E quando nós não fazemos isso, as coisas saem do controle, como o texto aqui está nos mostrando. Se Davi tivesse tomado a posição com Joabe desde o início, talvez nós estaríamos aqui, de fato, lendo um texto com tanta morte, com tanta exposição de pessoas inocentes, como será no caso da cidade de Abel, que nós veremos, se Davi tivesse tomado a posição desde o início. Vamos agora à última parte do texto? Olha só o que diz o versículo 14. Seba, o que está fugindo, o revoltoso, lembra? Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca. E apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Então o que acontece aqui? Olha só o que está acontecendo. Seba se revoltou contra Davi, e agora tem o exército de Davi, comandado por Joabe de novo, e Joabe já está ali de novo, no encalço dele. E ele está subindo ao norte, porque ele sai de Judá, lembra, ele estava lá, quando a tribo de Judá estava transpondo o Jordão com Davi, ele está subindo e passando pela tribo de Israel, querendo apoio. Mas a princípio, ninguém lhe dá apoio, porque todos temem a Davi, e Joabe agora, de novo, no exército. O que acontece? Só os beritas, que segundo alguns teólogos eram o clã do qual pertencia Seba, é que dão apoio a ele. É um pequeno clã. É os que se juntam, os seus familiares se juntam a ele. E eles conseguem refúgio no limite norte do território do reino de Israel, que era Abel Bet-Maaca. Na verdade, Abel Bet-Maaca eram duas cidades. Abel era uma e Bet-Maaca outra. Tanto que a mulher que aparece aqui diz: em Abel se pede conselho. Tá falando
Estava citando só o nome de uma, não Bet-Maaca. Mas a ideia de que eram tão juntas, tão próximas, que na época se considerava uma cidade só. Então vamos lá. Ele conseguiu se refugiar até Abel Bet-Maaca. Olha aí. Vieram então Joabe e os homens, versículo 15, e cercaram em Abel Bet-Maaca. Então ele estava refugiado dentro da cidade. E levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo estava com Joabe, que estava com Joabe, trabalhava no muro para o derribar. O montão, né, consistia de terra e escombros. Então tinha lá os muros, as muralhas de uma cidade. E aí o que acontecia com o exército lá de fora que queria transpor as muralhas para poder alcançar o objetivo de invadir a cidade? Começava a juntar terra e de fato, escombros para criar uma montanha para poder passar ou derrubar o muro. É isso que os homens de Joabe faziam do lado de fora da cidade. Aí diz o texto que, enquanto isso acontecia, eis que aparece uma mulher de dentro da cidade de Abel, pedindo para falar com Joabe. Olha aí. Então, versículo 16, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi! Dizei a Joabe, chega-te para cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu, Joabe? Respondeu: eu sou. Ela disse: ouve as palavras da tua serva. Disse: estou aqui pronto para ouvir, pode falar. Então ela disse: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel. E assim davam cabo das questões. A ideia é a seguinte: a mulher sábia apresentada aqui, de Abel, diz a Joabe: olha, talvez você não conheça a fama da nossa cidade aqui em Abel, aqui na região de Abel. Mas a fama da nossa cidade de Abel aqui na região é que aqui moram pessoas sábias. E há um ditado aqui na região que quem vem a Abel pedir conselho, resolve os seus problemas. A ideia da mulher é: você não quer me ouvir, não? Eu tenho um conselho que vai lhe ajudar. E vai resolver o seu problema e vai poupar a gente aqui dentro. Se eu fosse você, eu me ouviria. Porque Abel é uma cidade de pessoas sábias. E aí, então, diz o texto, versículo 19, ela continua, então. Ele está ouvindo, né? Ela continua: eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Ou seja, Abel Bet-Maaca fazia parte do território que Deus deu aos hebreus quando eles, com Josué, chegaram àquele local. É a herança do Senhor. Você quer destruir a herança do Senhor? Será que não tem outro jeito de você agir? Quer nos destruir? Ok? Então ela está sendo sábia, está considerando ali, fazendo Joabe considerar. E aí veja o que diz o texto. Respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu devore e destrua. Aqui é uma certa ironia de Joabe, porque é justamente o que ele está fazendo. Ok? Ele está destruindo a cidade, colocando os muros abaixo, e aí fala para a mulher: não quero isso, né? Eu quero só o homem que está aí dentro. A ideia de Joabe é sempre a mesma. Eu quero só o homem aí dentro, mas o que eu tiver que destruir para isso, eu vou destruir. Eu quero ser alguém na igreja. Quem tiver que passar por cima disso, mas meu objetivo, eu quero servir a Deus, mas se eu tiver que pisar nos outros, é a lógica de Joabe. Ele sempre vai justificar o que ele faz por meio de um objetivo que parece certo. Olha, eu só quero um homem aí dentro, um cara revoltoso, o filho de Belial, que está contra Davi. Mas vocês vão ser destruídos todo mundo junto. Porque eu vou ter o que eu quero. Porque lembre que Joabe não está preocupado com o trono de Davi. Joabe está preocupado com o seu lugar no trono de Davi. É isso que preocupa Joabe. E ele vai ter o que ele quer, custe o que custar. Mas ele argumenta, de maneira que irônica, argumenta para fazer acreditar que a causa dele é justa. Olha o que ele diz: a coisa não é assim não, minha senhora. Versículo 21. Porém, o pastor fica colocando termo aí no versículo. Você fica aí, cadê a senhora? Versículo 21. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bic, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bic, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém, a ter como rei.
Irmãos, a sabedoria dessa mulher é uma sabedoria bendita. Primeiro que ela se vale de um preceito bíblico, uma lei bíblica do Deuteronômio, para poder agir. Lá em Deuteronômio diz assim, a lei de Moisés diz assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Há um preceito na lei de Moisés que diz assim: quando você for pelejar contra uma cidade, primeiro procura a paz. Não chega quebrando as coisas. Conversa. Esta mulher de Abel parece ser uma mulher que conhecia a lei. E ela diz: olha, você vai destruir tudo? Você não quer um caminho melhor? De paz aqui entre Abel e vocês? Eu te proponho um caminho melhor. Então mostra a sabedoria bíblica. E o povo de Abel foi preservado por causa de uma mulher. Uma mãe em Israel que pensou biblicamente. A importância de conhecer a doutrina. E a palavra do Senhor para você, mulher. Abençoar a sua casa, abençoar o lugar que você está, abençoar a sua igreja. A importância de você agir biblicamente. As mulheres, são bênção do Senhor para o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Mulheres prudentes, sábias, auxiliadoras bíblicas. Salvam, ajudam a igreja, livram a igreja de problemas. Quando a mulher dá um conselho bom, fala bem, fala biblicamente. Essa mãe de Israel fez isso. Agora há um contraste interessante aqui caminhando para o fim. Essa mulher, ela nos lembra uma mulher que deu um conselho a Davi. Lá no início, quando Absalão estava foragido, lembra? E Joabe contratou uma mulher para ir até Davi falar da questão do filho, que havia matado acidentalmente alguém, estava sendo perseguido, lembra? E que não era bom que o filho dela morresse, que Davi guardasse a vida dele, lembra? Só que há uma diferença aqui essencial nas duas mulheres, que ensina muito. A mulher lá de Absalão, que roga ao rei, lá no capítulo 14 de 2 Samuel, que roga ao rei Davi para aceitar Absalão de novo, ela quer defender um injusto à custa dos justos. Ou seja, Absalão não deveria ser perdoado, Absalão, segundo a lei, deveria ser morto, porque ele matou o seu irmão, assassinou o seu irmão. Mas aquela mulher de capítulo 14, ela argumenta com Davi que ele tem que perdoá-lo, Absalão. E assim, o que Davi faz? Ele ouve a mulher, que havia sido enviada por Joabe, ele aceita Absalão de volta, e o que acontece? A guerra civil, que a gente acabou de sair dela, aqui no texto. Só que essa mulher aqui pensa diferente e certo. Ela fala assim: muitos justos não vão pagar por um culpado. Não vão mesmo. Ela desce a cidade do muro, vai à cidade e fala: pode cortar a cabeça desse homem aí, porque é a maneira de nós sobrevivermos. Nós não temos nada com isso, esse homem merece a morte, que é um revoltoso, é um filho de Belial, está contra o rei. E a cidade deu ouvidos a ela, cortaram a cabeça dele e jogaram para. Acabou a guerra. Salvou seus filhos, seus parentes, seus amigos, seu compatriota, porque fez o que é justo. Deu ao malfeitor o fim que merece. Vocês estão vendo a importância desse princípio para as discussões da sociedade hoje? Quando se quer preservar os homens maus, quando os magistrados que deveriam usar a espada protegem os maus, protegem os malfeitores, querem humanizá-los à custa de não pagarem eles os que devem, quem vai sofrer com isso? Aliás, não é quem vai sofrer, é quem sofre com isso. São justos. São cidadãos que procuram viver de maneira correta. Eles são assaltados, assassinados, quando saem assassinos da cadeia para matar mais gente. Veja, meus irmãos, quando homens maus são poupados pela autoridade, os bons são expostos a sofrimento. É o que está ensinando o princípio. A mulher percebeu isso. Nós vivemos numa cidade pacífica aqui. Ninguém nunca se rebelou contra o trono. É justo que nós sejamos destruídos por um homem mau, um filho de Belial? Não, não é justo, né? Então, podemos entregar a cabeça dele? Joabe diz: me entrega ele que eu vou embora. E Joabe é a autoridade. Entregaram a cabeça do homem, ela salvou a família toda. Os parentes todos, a cidade toda.
pela sabedoria dela, porque ela pensou de maneira justa. Irmãos, nós devemos orar pelas pessoas que cometem crimes para que se arrependam. Mas isso não quer dizer que a justiça não tem que ser feita aqui. Lembra do ladrão da cruz? Quando ele está crucificado, aquele que se arrepende pelo poder do Espírito, naquela hora, ele diz assim lá na cruz, ao outro ladrão que blasfemava contra Cristo. Ele diz assim: você não teme a Deus, mesmo estando em igual condição? Este homem está aí, falando de Cristo, este homem está aí injustamente. Ele nada fez para estar aqui. Aí o ladrão arrependido diz assim: nós estamos aqui porque merecemos. Nós merecemos estar nessa cruz. E diferentemente do que o outro ladrão clamou a Jesus, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e livra-nos a nós, mesmo que nós cremos em ti. Diferentemente disso, o ladrão arrependido diz assim: eu não quero que me livres da cruz, porque eu mereço ela. Meus pecados, meus crimes me levaram aqui. Eu só peço uma coisa, Senhor, que te lembres de mim quando vieres do teu reino. Aí Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perceba? Ele não diz assim: eu prometi meus crimes, mas você tem que me perdoar, eu não devo nada a ninguém. Não, ele disse isso. Eu estou aqui pelos meus atos. Eu tenho que pagar pelos meus atos. Mas, Senhor, me perdoa. Salva minha alma. Hoje mesmo estarás comigo. Deu para entender? Quando os magistrados, quando a sociedade, quando a igreja deixa de corrigir os faltosos, ela coloca em risco todo o corpo. Todo o corpo estará em risco. Lembra do que Paulo diz? Jogai fora o velho fermento. Aquele homem que está pecando dentro da igreja e não quer se arrepender. Jogai fora, porque senão toda a massa será levedada. Toda a massa será prejudicada. Todo o povo será prejudicado. É isso que, infelizmente, nós vemos. Aqui Davi teve que levar aquela situação. E, felizmente, nós vemos a atitude da mulher sábia, que salvou a cidade dela, porque percebeu a justiça da lei de Deus e o que merecia Seba, filho de Bicre. Mas eu termino não olhando para a mulher. Eu termino olhando para Davi. No final do capítulo 20, na lista dos ministros de Davi, olha aí, 23, 26. Eu só quero destacar uma coisa. Eu quero destacar o versículo 23. Olha só quem aparece aí. Joabe. Joabe era comandante de todo o Israel de Israel. E aí, de todo o exército de Israel. Aí vai nomeando os outros ministros. Benaia, a guarda real, Adorão, aquele que organizava os trabalhos forçados. É interessante que os trabalhos forçados aparecem aqui. Na primeira lista, porque há uma primeira lista em 2 Samuel 8, que não tem trabalho forçado, e aparece aqui. Esses trabalhos forçados aqui vão levar o reino a dividir. Lembra da revolta de Jeroboão contra Roboão? O seu pai nos colocou trabalhos pesados. Aí Roboão diz: pois eu vou fazer pior ainda. Aí as tribos se dividem. O problema começa aqui, com trabalhos forçados. É o que os reis da terra, por melhor que sejam, vão colocar sobre nós. O melhor governo que nós tenhamos ainda nos fará sofrer. O governo de homens. É isso que o texto está mostrando. Está falando de Davi aqui, meu irmão. O homem segundo o coração de Deus. Mas que, pela situação, colocou trabalho pesado sobre o povo também. Ok? Vamos lá. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Irmãos, esse texto aqui nos ensina duas coisas importantes nesse final. E todo o texto caminha para isso. Só que eu quero trabalhar rapidamente uma primeira aplicação, um primeiro ensino, e mais especificamente o segundo, que eu creio que é o centro do texto. Primeiro, o texto nos ensina do perigo do pragmatismo. Ou seja, se as coisas funcionam, deixa como estão. É o que Davi pensou em relação a Joabe. Ele tem os problemas dele, ele é rebelde mesmo algumas horas, ele é difícil, ele mata os outros, mas olha, ele vence as batalhas também, deixa ele aí. É o perigo do pragmatismo. Ah, o que fazem na igreja é bíblico? Não, mas atrai gente, a igreja está crescendo, mexe com isso não. Deixa isso aí.
Olha, o presbítero tal, o diácono tal, ou o pastor tal, olha, ele não está agindo bem. Ah, mas ele é carismático. As pessoas gostam dele. Mas o que ele está fazendo é contra a Bíblia. Você vai acertar depois. Vai mexer lá. A igreja está em paz. A igreja está em paz, é o que importa. Aí evoca Calvino, né, o que o reformador disse, né? Se a paz é contra a Bíblia, maldita a paz. Mas se a guerra é a favor da Bíblia, bendita a guerra. Então não existe paz longe da Bíblia. Se existe uma paz longe da Bíblia, é maldita. Porque essa paz longe da Bíblia vai acabar em guerra. Então cuidado com o pragmatismo. O negócio funciona, mas é bíblico? Não é bíblico. Mas funciona. É o que Davi pensou de Joabe. Ele tem os problemas dele, mas funciona. E depois Absalão que vai ter que dar cabo nele. Vai colocar, né? Davi vai forçar o seu filho a resolver um problema que ele tinha que ter resolvido. Porque pensava pragmaticamente. Cuidado com o pragmatismo da igreja. A gente faz o que é bíblico, não o que funciona. Vamos lá. O ensino principal é este. O autor de 1º e 2 Samuel tem como objetivo estabelecer que a casa de Davi tem um direito legítimo ao trono. Quando a gente começou, a gente está terminando Samuel, né? Quando a gente começou o 1º Samuel, a gente lembrava isso aqui. Um dos principais motivos do escritor escrever os 2 livros de Samuel é mostrar que Davi é um rei legítimo. Porque havia dúvida que se Davi havia usurpado o trono de Saul. E o autor de Samuel, ele quer mostrar para nós e para os leitores da época que não, olha, vocês podem confiar que Deus escolheu Davi. E a história é toda essa. Deus escolheu Davi, Deus lutou as guerras de Davi, Deus perdoou Davi. Ou seja, Deus está com Davi. O trono é davídico, de maneira legítima. Essa é uma das maiores preocupações do autor. Mas embora Deus tenha escolhido Davi, e Davi era um crente de fato, um eleito de Deus, e Davi lutou as batalhas de Deus, ajudado por Deus e fortalecido por ele, Davi era um pecador. E como nós vimos, os textos da Bíblia não escondem os pecados de Davi. Podia fazer isso, mas não faz porque a Bíblia é verdade. Ela expõe como nós somos. E como nós necessitamos de um Redentor. Daí, irmãos, apesar de Davi ser um herói da fé, ele era um pecador. E ele não conseguiu glorificar a Deus e estabelecer o reino de Deus como deveria ser feito. Ele também nem poderia. Assim, nós caminhamos para o fim da vida de Davi, no relato bíblico. E isso serve para nos mostrar que nós precisamos e carecemos de um rei maior. Alguém que não só exige a justiça, mas que a estabeleça. Alguém que seja verdadeiramente justo. E não só que exija dos outros o ser justo. Alguém que não permita que o pecador coloque tudo a perder, mas que transforme o pecador. Davi não deu conta do pecado de Joabe, não deu conta do pecado de Absalão, eles acabaram em tragédia. Mas Cristo é aquele que transforma o pecador. Jesus Cristo é o grande filho de Davi. E nós devemos sempre olhar para ele. Talvez a gente olhando as páginas da Bíblia, olhe para o reino de Davi e diga, esse reino não acabou muito bem não, né? A princípio. Esse reino não foi dos melhores não. Teve coisas boas, mas teve coisas complicadas. E é isso mesmo. E às vezes você olha para a igreja e pensa a mesma coisa. A igreja é o povo de Deus. É a comunidade dos santos. Mas quando nós olhamos para a igreja, quando você olha para o pastor da igreja, você diz, é um bom pastor, mas tem lá as suas dificuldades, tem lá as suas limitações. E é verdade. Às vezes quando você olha para o lado, você diz, os irmãos também. E aí você olha para você e diz, eu também não sou lá aquilo que deveria ser. A mesma coisa que nós olhamos para o reino de Israel, o reino de Davi, nós podemos pensar da igreja também. O que nós fazemos então nessa hora? Nós nos desanimamos com relação à igreja e os seus fracassos? Não. Nós abrimos a palavra e olhamos para o rei da igreja. Nós abrimos a Bíblia e olhamos para Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos fortalecidos. Porque nós sabemos que aconteça o que acontecer, Ele edificará a sua igreja. Ele fará isso. Ele transformará a nossa vida. Ele não nos deixará no pecado. Não.
Eu e você podemos agora estar pecando. Estamos lutando contra o pecado, mas você triunfará contra o pecado pelo poder dele finalmente. Porque ele é poderoso para fazer isso. Ele já fez isso antes. Ele continua fazendo. A todos aqueles e em todos aqueles que se entregam verdadeiramente a ele. Jesus Cristo é o Rei inigualável. Ele nos enche de esperança certa. A esperança do nosso Rei. Como eu falei aqui mais cedo no culto, o povo está sem esperança. O povo está desesperado. Mas nós temos esperança em Jesus Cristo. Quando todas as coisas parecem estar fora do controle, nós olhamos para Cristo. Ele disse, é verdade, que viriam tempos difíceis. Ele disse isso. Mas ele disse. Ele quer que seja assim. Ele dirige do trono todas as coisas. Nossa esperança é Ele. Quando nós estivermos desesperançosos, desanimados, nós vamos à Bíblia. E lemos a Bíblia. Lemos acerca dos sofrimentos de Davi, como ele esperou em Deus. E como ele rogou a Deus. E como Deus, apesar de ser quem ele era, o livrou de todos os seus inimigos e o conduziu a salvo para o reino. Ele fará isso conosco também, em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós temos um Rei soberano. Ele jamais falhará conosco. Ele é fiel e justo. Ele fará tudo o que prometeu. E quando ele vier, a igreja estará plenamente aperfeiçoada, será plenamente aperfeiçoada naquele dia. Nossos pecados não mais existirão. E a igreja terá aquilo que sempre desejou e sempre buscou: santidade perfeita diante de Deus. Nós veremos isso, irmãos, com os nossos olhos. Nós veremos e participaremos dessa glória naquele dia. Olhemos sempre para Cristo. Ainda que o reino balance, ainda que a igreja não seja o que deve ser ainda, o nosso Senhor é tudo o que precisamos. Amém.